Desde domingo, dia 30 de outubro, vem em todo o Brasil ocorrendo algumas movimentações, algumas manifestações, protestos de várias classes de trabalhadores e também de brasileiros e brasileiras que tentam exercer a sua cidadania pautada na Constituição Federal, que é a livre manifestação de ideias, de pensamentos em todo o Brasil. Hoje, 3 de novembro, de certa forma, a normalidade em alguns pontos do Brasil já foi retomada e outras partes ainda vêm ocorrendo algumas manobras de manifestação, e isso se traduz, e também, é claro, principalmente pelo feriado de quarta-feira, mas se traduz pelos 2 dias finais da semana, quinta e sexta, que muitos têm ali uma pequena disponibilidade para permanecer nessas movimentações até o que muitos indivíduos nas redes sociais já estão levantando, que poderá ficar até domingo essas agitações em todo o Brasil por conta de uma pauta que é uma pauta política. Não vou aqui entrar em detalhes em relação às pautas, às questões políticas, isso por conta das políticas atuais do YouTube, que infelizmente, se forem discutidas, debatidas, certamente será aplicado penalidades neste canal e em todos ali que estiverem compartilhando essas informações. Ou seja, vou tratar aqui das questões, dos pontos, das dúvidas de que muitos indivíduos, muitos cidadãos, eles possuem nesse momento, e fica às vezes aquela sensação de o que eles estão fazendo nas ruas. O que eles estão fazendo, promovendo nas ruas? Será que isso é certo pedir? Será que isso é errado pedir? Qual que é o rito ideal para se chegar a este ponto? Existe na Constituição algo que estabeleça, por exemplo, uma intervenção militar, uma intervenção federal, um artigo 142 ativado, enfim, com essas paralisações, com essas manobras dos cidadãos, as ruas, aplicando o seu direito de cidadania. Eu fiz um artigo no site do Área Militar Off, que vocês podem observar aqui, que demonstra qual o artigo da Constituição seguir em relação, por exemplo, a um caos civil que poderia ser instaurado por conta dessas manifestações, que existe uma ordem entre os indivíduos, na verdade, entre as instituições, as empresas, que gerenciam a parte de combustível do Brasil, principalmente nos setores estatais para as distribuidoras de produtos derivados do petróleo, que precisam de até 5 dias de uma reserva importante para que não haja desabastecimento e que aquelas funções mais críticas, que seriam segurança, logística, mais a questão de saúde, outros meios importantes para a estabilidade civil, ela precisa ser o que? Reservada. A partir desses 5 dias, o caos sim começa a ser instaurado. E o que poderia chegar ali até 10 dias, com certeza afetaria milhões, mais a metade de milhões, mais a metade da população brasileira. Então, a partir disso, qual seria talvez os artigos a serem observados e assim praticados e executados? Ouvi realmente muitos canais no YouTube explicando sobre essa questão, mas nenhum detalha de forma completa, de forma muito objetiva e completa ao mesmo tempo. Porque é um tema complexo que poucos detêm, muitas vezes, do tempo e também da sabedoria em ler a Constituição, que é uma coisa tão básica que deveríamos ter, é claro, no ensino médio ou no ensino, é claro, ainda melhor, no ensino fundamental, para que nossas crianças possam crescer não desvirtuada e sem moralidade dos seus direitos e deveres de cidadão.
para chegar ali até uma certa idade amadurecida e possa estar exercendo o seu direito pleno com base na Constituição Federal Brasileira. Não vou aqui entrar em detalhes políticos, que vocês podem acessar aqui esse artigo e ler completamente ele pelo www.areamilitaroff.com. Mostra toda essa questão do Supremo aqui, ou seja, eu não posso entrar muito em detalhes para que eu não receba nenhuma penalidade do YouTube. E o vídeo pode ficar um pouco longo, porém é importante destacarmos tudo o que eu quero levantar aqui para vocês. Então, essa parte de política vamos deixar para quem quiser aprofundar aqui no site. Então, um dia depois do resultado desse pleito de 2022 foi no dia 30 de outubro, muitas pessoas foram às ruas em busca ali de alguma solução no sentido de, vamos dizer assim, não entregar o país ao comunismo. Ponto. Esta é a pauta neste momento. Mas não vamos entrar nessa questão política, mas sim nas questões militares. Caso isso ocorra, por exemplo, em 10 dias de caos, com a pressão, por exemplo, do judiciário, solicitando que indivíduos sejam presos, a polícia começa a agir contra seus próprios cidadãos, o judiciário acaba extrapolando as suas esferas de competência de pacificação para inibir estas manifestações, que, vamos deixar claro aqui, somos totalmente contra qualquer manifestação que não seja manifestação legal, que não acate a Constituição em sua totalidade. Não podemos fechar o direito de ir e vir, não podemos fechar o direito da outra pessoa sem que isso realmente seja necessário em força policial. Ou seja, devemos respeitar a Constituição. Então será brasileiro contra brasileiro e a cisão dos poderes constitucionais poderá ser visível. A partir disso, destaca-se o artigo 2 da Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Ou seja, não havendo relação harmônica entre poderes, o caos será desrespeitado, o caos desrespeitará tal relação. Por consequência, o artigo 142 ele poderá ser ativado em caso de, vamos lá, artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de quaisquer deles, da lei e da ordem. Aqui nesse ponto, ele descreve garantia dos poderes constitucionais. Então, quando ele não está sendo executado por conta do outro ou por conta de alguma outra coisa, sim, poderá ser ativado o artigo 142. Entretanto, existem exceções, existem também as suas ações privativas do 142. E quem vai exercer ele? Quem vai solicitar ele? Quem que vai aprovar ele? Como funcionam esse artigo 142, que já foi utilizado posteriormente no passado, principalmente no Rio de Janeiro, que foi a garantia da lei e da ordem. Vamos lá. Primeiro ponto. Reguladas pela Constituição Federal em seu artigo 142, a lei complementar que regula este artigo, pelo Decreto 3897 de 2001, as operações de garantia da lei e da ordem concedem, vejam só, provisoriamente aos militares a faculdade de atuar como poder de polícia até o restabelecimento da normalidade. Ou seja, o artigo ele não dá possibilidade das forças, por exemplo,
atuarem de forma indeterminada e no Brasil inteiro. Então, muitos estão pedindo esse artigo, só que não conhece em si, em suma, a sua importância na Constituição e para que serve esse artigo. Então aqui tem o título, né? E aqui o parágrafo 1º, lei complementar que restabelecerá, que nesse caso é a Lei Complementar 97. Ou seja, observando o seu artigo dentro da Lei 97, Complementar 97, tem vários artigos. Ou seja, temos o artigo 142 da Constituição e a lei que complementa, ou seja, que fomenta, que melhora essa questão desta lei, que é a Lei Complementar 97. E dentro dessa Lei Complementar 97 temos o artigo 15. Artigo 15. O quê? Que ele fala claramente a atuação das Forças Armadas em momentos específicos. O artigo 15 ele fala o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação em operações de paz e de responsabilidade do Presidente da República, que determinará ao Ministro de Estado da Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte forma de subordinação pelo parágrafo 2º. Eu já pulei para o parágrafo que eu quero destacar aqui. A atuação das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, por iniciativa de quaisquer, vejam só, quaisquer dos poderes constitucionais, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato do Presidente da República, após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, relacionados ao artigo 144 da Constituição Federal. Ou seja, vão, através de provocada ação dos poderes legislativo, executivo ou judiciário, que será através de uma reunião de um conselho, conversado, discutido com o Presidente da República, e assim o Presidente da República vai tomar a iniciativa de ativar o 142, por exemplo, para a garantia da lei e da ordem, provisoriamente e estabelecendo estratégias, estabelecendo o tempo, estabelecendo também quem os autores que vão fiscalizar essa operação de garantia da lei e também as áreas que estão ali sob o guarda-chuva dessa defesa pelas Forças Armadas. Nessas ações, as Forças Armadas agem de forma episódica em área restrita e por tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular das instituições. Nessas condições, as Forças Armadas não poderão agir por todo o Brasil, como havia dito, muito menos de forma esporádica com ações próprias ou sem tempo definido. A decisão sobre o emprego excepcional das tropas ela é feita pela Presidência da República por motivação ou não dos governadores ou dos presidentes dos demais poderes constitucionais e que já foi utilizado, por exemplo, na garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Inclusive, o nosso grande General Braga Neto foi um dos responsáveis, foi o responsável por gerenciar e coordenar toda a pacificação da região. Aí temos o quê? A intervenção militar. Ah, mas então tem duas coisas, intervenção, né, militar e a federal? Intervenção federal e militar são a mesma coisa, englobam a mesma coisa. O termo é o mesmo, só muda ali a relação militar e federal. O documento da Lei Complementar 97, como havíamos estudado, fomenta o artigo 142. Ponto. Muitos descrevem que a lei não trata de divisão entre os poderes, mas descreve o funcionamento das Forças Armadas. Vamos explicar aqui. O emprego, o artigo 15, ele fala, o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais. Ou seja, trouxe aqui um englobamento de todo o artigo 15 da Lei Complementar, que ele fala o quê?
compete ao presidente a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou também, por exemplo, por intermédio dos presidentes do Tribunal Superior, do Senado, da Câmara, enfim, toda o quê? As prerrogativas dessa lei, prerrogativas do artigo 15. Quem quiser entrar mais em detalhes pode vir aqui acessar, porque ele detalha explicitamente como que deve ser conduzida essa intervenção. Por exemplo, a intervenção que seria uma GLO, uma Garantia da Lei e da Ordem. Em relação ao parágrafo 6 da Constituição, no artigo 142, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores do Estado, do Distrito Federal e dos territórios. Ou seja, as forças policiais, militares e também civis, elas são a reserva do Exército brasileiro. E a intervenção, que é federal, intervenção militar, que aqui, na verdade, é uma coisa só. Através do artigo 34 da Constituição Federal, o presidente da República pode agir na federação, em caso de, o artigo 34 ele fala, a União, ou seja, o governo federal, o país, o presidente, não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para manter a integridade nacional. O que estamos observando aqui? Uma comoção. Estamos aqui observando uma manifestação que pode colocar uns contra os outros. Polícia contra cidadão, polícia contra polícia, polícia contra seus subordinados, por exemplo, executivos, que eles que dão a ordem, eles que são chefe das polícias. Poderemos ter o quê? Problemas entre poderes. Se um poder vê que o outro está ordenando ali uma relação, atos que vão contra a Constituição, podem agir, manter a integridade nacional. Se você não tem a sua nação íntegra, o caos ele é instaurado e você não vai ter ordem e também não vai ter progresso. Isso é fato. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação, que não é este caso. E eu vou explicar também, dentro deste artigo, e quais os meios que observam esse artigo 34, que é a defesa, o estado de defesa e o estado de sítio. Neste caso, repelir a invasão não é o que está acontecendo aqui. Não tem nenhum indivíduo, nenhuma força estrangeira invadindo a região. Exceto, é claro, na Amazonas, que muitas ONGs recebem dinheiro de fora e muitos indivíduos controlam essas ONGs, são estrangeiros, então eles promovem ali muitas questões ilegais de apropriação de terra, controle de pessoas acessando ou não. Ou seja, eles estão agindo, estão promovendo uma invasão estrangeira e ninguém está percebendo. Tá? Indivíduos que vêm da Colômbia, indivíduos que vêm da Venezuela, indivíduos criminosos, não estou falando aqueles indivíduos que vêm fugindo de áreas conflagradas, áreas em crise humanitária. Tá? Inciso 3º, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Observamos, claro, eu já falei, não vou entrar em questão política, mas observamos uns atritos entre poderes, no passado e neste momento. Vamos lá. E reorganizar as finanças da unidade da federação. Isso é em relação, por exemplo, aos estados que não se comprometem com as suas dívidas e passam ao que dá calote, vamos dizer assim, na União. E isso não pode também. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, ou seja, é o que está lá no inciso do artigo 34. Então, a intervenção federal ou
militar é uma medida muito mais drástica que a GLO, porque a GLO ela é específica em determinada região, ela tem ali um seu tempo específico, ela tem ali os seus indivíduos que vão fomentar aquela organização e a intervenção federal, a intervenção ou militar, que baseada no artigo 34, ela já acata quando a normalidade ela é grave, quando você tem cisão de poderes, como havia dito aqui, quando você tem uma invasão estrangeira, quando você tem um comprometimento da ordem pública, em questão financeira dos estados. Então, é aí que entra o artigo 34. Mas, dentro desse artigo 34, temos o quê? O artigo 138 e 137. Então, vamos lá. O estado de defesa e o estado de sítio. O estado de defesa, ele se diferencia do estado de sítio em 3 aspectos. Quanto ao tempo de duração, enquanto o estado de defesa, por exemplo, ele possui duração máxima de 30 dias, que é prorrogável pelo mesmo período. Há 2 situações a serem enfrentadas em se tratando de estado de sítio, que é disposto no artigo 138, parágrafo 1º. No caso do artigo 137, no inciso 1º, que é o estado de sítio envolvendo comoção grave de repercussão nacional ou em caso de ineficiência do estado de defesa. Ou seja, quando você tem as suas unidades federais, que são os estados, você tem uma desordem que as forças policiais não dão conta. E são vários outros pontos. E não somente, por exemplo, numa GLO, que ocorre somente no Rio de Janeiro. Vamos dizer assim, por exemplo. Então, o artigo 137 ele deixa bem claro, no inciso 1, estado de sítio, uma comoção grave ou em caso de ineficácia do estado de defesa. Ou seja, você ativa o estado de defesa, aí depois você ativa o estado de sítio. É uma proporcionalidade e o regime excepcional dura no máximo 30 dias, prorrogável pelo mesmo período, tem suas exceções também. Vale salientar que existe uma outra forma, outra modalidade de estado de sítio, que ela é regrada pelo artigo 137, o mesmo que havíamos discutido, e o inciso 2 da Constituição. Nesse segundo caso, a duração indeterminada, já que se trata do estado de sítio que ocorre caso de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Nesse caso, pelo artigo 137, o inciso 2, ele se difere do inciso 1, porque o inciso 1 ele fala sobre comoção grave, quando você tem uma falha da defesa, uma falha da segurança, uma falha da ordem pública nos estados, na federação. Então, você entra com o estado, por exemplo, de sítio, pelo artigo 137, inciso 1, que é válido por 30 dias e prorrogável pelo mesmo período. Já quando você tem uma agressão estrangeira, aí o presidente de imediato vai falar, estamos em estado de sítio, com tempo indeterminado, porque é uma agressão estrangeira. Caso ainda haja dúvidas nas intervenções, se GLO, se intervenção federal, considere essa intervenção, por exemplo, ou militar, em todo o Brasil, pelo artigo 84, inciso 9 e artigo 136 da Constituição Federal. Por quê? Vamos aqui deixar bem claro. Por exemplo, ele fala, o artigo 136, ele fala do estado de sítio e estado de defesa. E o artigo 84, ele fala que compete privativamente ao presidente da República decretar o estado, de defesa e de sítio e decretar e executar a intervenção, por exemplo, federal, que ou seja, uma garantia da lei e da ordem, por exemplo. Entretanto, há algumas considerações. Para que seja possível aprovar tanto a intervenção quanto o estado de defesa e de sítio, é necessário seguir o rito já do artigo 49 da Constituição. O artigo 49 ele fala, é exclusiva do Congresso Nacional aprovar o estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. Então muitos estão ali querendo uma intervenção
mas solicitando para as Forças Armadas e tal, mas cabe ao Congresso aprovar. Caso isso não ocorra e os militares forem diretamente, eles vão estar fazendo um golpe. Por quê? Eles vão ter que destituir de imediato o presidente da República. Nesse caso, o atual presidente, Bolsonaro. Então, é um pouco mais constrangedor na forma legal falando, porque você vai ultrapassar o ordenamento do rito até chegar, por exemplo, à ocupação total e, como posso dizer, e colocar os militares para ocuparem, por exemplo, o poder brasileiro. Então, você tá pulando os ritos obrigatórios da Constituição, porque ela vai até o Congresso através de um pedido do próprio presidente. Então, para não ficar muito em dúvida, em relação ao artigo 136 e 137, como havíamos dito, o 137 tem 2 incisos, um fala lá do estado de sítio de defesa, tem prorrogável por 30 dias, sobre comoção, e também sobre uma invasão estrangeira, que já entra no inciso 2, que fala sobre agressão estrangeira. Então é muito claro que artigo 137, cabe ao presidente da República, ouvir os conselhos da República e da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional. Aí você tem o inciso 1, que é a comoção grave, que pode comprometer o Estado, a segurança, a ordem pública, e na declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, que você entra num estado de defesa e de sítio. E o artigo 136, para não haver dúvida, o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Por exemplo, tivemos o que? A pandemia. Poderia haver o que? Um estado de defesa nesse caso. Ouvidos o que? O Conselho da República, o Conselho de Defesa. Neste caso, antes de você ativar, por exemplo, o artigo 137 e solicitar para que o Congresso avalie esta situação, você tem que criar o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Pelo artigo 89, o Conselho da República ali é um órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e assim por diante. E compete ao Conselho da Defesa, da República, aconselhar o presidente quanto à intervenção federal e o estado de defesa ou estado de sítio. Vejam só como é importante esse ordenamento. E o Conselho de Defesa Nacional, que conduzirá as estratégias do presidente da República, respeitado o artigo 89. Que ele é baseado no artigo 91, que é o Conselho de Defesa Nacional, é um órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania. E também participam o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, os ministros militares e assim por diante. Ainda compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar sobre muitas coisas e também propor estratégias desta intervenção, que sim, ela é uma intervenção de toda a União. Defesa e sítio, uma intervenção federal ou militar, diferente do artigo 142, que ela é restrita em determinados locais. Mas para que isso seja possível, o estado de defesa e de sítio, que é a intervenção militar federal, é necessário que o presidente execute através dos conselhos, que são compostos pelos presidentes dos poderes, e peça para o Congresso aprovar. Sempre vai passar pelo rito obrigatório, até chegar essa aprovação do estado de defesa.
E para finalizar este vídeo com este artigo explicando esta situação, vamos deixar claro que o Brasil já teve um estado de sítio em relação aos problemas que ocorriam lá na década de 20. Por exemplo, o presidente Arthur Bernardes declarou o estado de sítio no país. Foi uma declaração dada no contexto da crise política vigente naquela ocasião, provocada pelo forte movimento comunista, pela intentona da coluna Prestes, os levantes tenentistas e a ameaça de guerra civil separatista do Rio Grande do Sul. E vamos destacar aqui que quando você decreta um estado de sítio e de defesa, por exemplo, você tem uma prerrogativa exclusiva do presidente de ditar as ordens e, de certa maneira, o judiciário e o legislativo, eles não podem atuar. E diferente do estado de defesa, o estado de sítio, o estado de defesa, o presidente ele pode fazer um decreto e solicitar ao Congresso essa aprovação através, é claro, daquelas reuniões dos conselhos. Já o estado de sítio ocorre ao contrário. O presidente ele precisa emitir um ato até o Congresso vai aprovar esse decreto de estado de sítio. Aí entra aquelas duas questões do inciso 1 e inciso 2, que é por tempo determinado, ou um estado de sítio, que é por tempo indeterminado quando ocorre uma agressão estrangeira ao país. Senhores, espero que tenham gostado desse vídeo e ficado claro sobre as leis que temos no país para ajudar o povo e ajudar os poderes a permanecerem em ordem. Então, neste caso, caso haja um desentendimento em um caos civil, o presidente da República ele ativa os artigos da Constituição de forma respectiva, 89, 91, 84 e 136 e 137. Então, são defesas constitucionais para a estabilidade da ordem pública no Brasil que deve ser usado sob critério exclusivo e muito bem pensado, ouvidos os conselhos, vamos dizer assim que seriam os conselhos de defesa e de segurança no Brasil, que também englobam todos os poderes que são constituídos no país. Se ficou alguma dúvida, podem escrever qualquer coisa aqui no comentário que eu vou tentar responder da forma mais objetiva possível. Se ficaram até esse momento é porque realmente gostaram do vídeo. E eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sino de notificação, seguir o nosso canal lá no Twitter e no nosso Instagram e também, se possível, doarem qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitarov@gmail.com. Espero que tenham gostado e entendido sobre esse tema que realmente é bem complexo. Até o próximo vídeo!